O interessante é que esse texto ele fala profundo conosco, porque muitas das vezes nós não damos o devido valor para a palavra de Deus, para as escrituras sagradas, para os textos que estão escritos nesse livro. E Salomão, um dos homens mais sábios que já teve nessa terra, ele foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, para dizer a importância desse livro. Esse livro que é regra de fé, que é conselho, que é exortação, que é inspiração para nós e que, mais do que tudo, tem a palavra de vida eterna. Salomão, ele fala, a Bíblia fala para nós, podemos entendê-las como Deus falando para nós: filho meu, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você, lembrem-se delas e ame-as, elas lhe darão vida longa e saúde para quem entendê-las. Hoje em dia, tantas pessoas que perdem tantas coisas nas suas vidas, se elas parassem e prestassem atenção no que a Bíblia diz, no que esses textos sagrados têm a nos ensinar, elas poderiam evitar derrotas, elas poderiam evitar sofrimento na vida delas, porque essa palavra, ela muda a nossa história. Livro de Gênesis, no capítulo 1, Deus, Ele cria tudo por meio da sua palavra. E haja luz, e haja o firmamento, os peixes, os animais. Deus, Ele tem dito tudo isso por meio da sua palavra. Tudo que foi criado foi por meio da palavra de Deus. E ainda hoje, continua sendo criado coisas, criado possibilidades para as nossas vidas. E se nós entendermos a importância desse texto sagrado para as nossas vidas e nos empenharmos em buscarmos, em aprendermos, em entendermos mais desses textos sagrados, nós poderemos viver vidas melhores. No momento atual que nós estamos vivendo, precisamos extrair o melhor da palavra de Deus e profetizarmos e declararmos e determinarmos o melhor de Deus virá para as nossas vidas. Esse texto fala sobre vida longa. O que mais as pessoas hoje elas querem é ter vida longa. O grande desespero das pessoas nesse momento é ter as suas vidas ceifadas, é vir a óbito, é o medo de ser infectado por esse vírus e matá-las. Pessoas com medo da morte, pessoas desesperadamente. Mas o texto, as promessas de Deus para as nossas vidas, nos promete vida longa. Vida longa àqueles que escutam, colocam em prática os princípios e os fundamentos da palavra de Deus. A promessa é saúde, vida longa e saúde. Se nós estivermos mais íntimos da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, da vontade de Deus, o que será consequência para nós é vida longa, é saúde, para que possamos ser exemplos para o mundo que existe um Deus que é Pai, que nos ama, que quer nos ver saudáveis, vivendo dias longínquos para proclamar e bendizer o seu nome. Quando nós lemos Isaías
55, por exemplo, Isaías 55, no versículo 10. Assim diz o texto sagrado: a chuva e a neve caem do céu e não volta até que torne a ser regado a terra, fazendo as plantas brotarem e crescerem, e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que agrada fazer e realizar tudo o que eu prometo. Muitas das vezes temos sido negligentes quanto a palavra de Deus que pode mudar as nossas vidas. Desde o princípio, a palavra de Deus ela tem revolucionado o mundo. Ela tem contribuído para correções e falhas dos seres humanos, das leis humanas, das leis de países. E temos negligenciado o aprendizado, a dedicação, o conhecimento desses textos sagrados, quando nós deveríamos ser especialistas, deveríamos ser pessoas que entendem, doutores da lei, dos textos sagrados, para que nós pudéssemos ser pessoas mais sábias, ser pessoas mais inteligentes. Que a Bíblia fala que vai deixar para nós julgar o mundo. E o quanto de sabedoria que nós temos adquirido. Será que nós estamos sendo capacitados para julgar o mundo? Julgar com justiça, com a justiça de Deus, com a equidade de Deus. Será que somos preparados para isso? Estamos prontos para isso? Como têm sido as nossas atitudes no dia a dia, as nossas ações no dia a dia? Será que temos sido justos? Será que temos sido sábios? Será que temos levado vida para as pessoas? Esperança, expectativa para as pessoas? Certa vez Deus disse a Josué: Josué, medita no texto, no livro sagrado dessa lei dia e noite. Dia e noite você medita nela, que ela esteja nos teus lábios, esteja no teu coração, porque você vai ser bem sucedido por onde quer que você andar, por onde quer que você passar. De fato, isso está em Josué, no capítulo 1. Versículo 2: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra em que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. O limite dessa terra serão o seguinte: o sul, o deserto, e ao norte os montes libanos, e ao leste o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e o oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles entrarem e tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar que você for. Fale sempre do que está escrito na lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que nele está escrito. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você será bem-sucedido. Lembre-se das minhas ordens, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. A promessa de Deus
é que a sua palavra, ela precisa ser lançada. E uma vez que a promessa, a palavra de Deus, ela é lançada, ela vai cumprir. Ela não vai voltar vazia, ela não é uma palavra morta. Esse livro não é um texto qualquer. Ele é espírito e vida. Vida longa. Saúde para a alma, para o espírito. Deus disse para Josué, Josué, medite, esforce, estude esse livro dia e noite. E esforce para praticar. Nós precisamos ler esse livro dia e noite. Paulo chega a dizer que a palavra de Deus, ela destrói fortalezas. Às vezes nós achamos que certas coisas estão certas, que está tudo da forma como nós imaginamos. E muitas vezes nós somos pessoas sem noções, tomamos atitudes sem noções, porque achamos que é certo, achamos que é correto. E daí a importância de nós meditarmos no texto sagrado dia e noite, buscarmos entender dia e noite os textos sagrados, porque é Ele que vai nos dar a direção de uma vida reta, justa, honesta e correta. São esses textos sagrados, a palavra de Deus, que vai nos fazer viver com dignidade nessa terra, que vai nos fazer prosperar, que vai nos fazer realizar tudo aquilo que Deus preparou para nós, tudo aquilo que Deus sonhou para nós, tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós. Medita nesse texto dia e noite, estude ele, se empenhe em aprender, porque quando nós estivermos diante de dificuldades, diante de adversidade, situações adversas, situações difíceis, situações que sejam embaraçosas, mas se nós tivermos no nosso espírito guardados os textos sagrados, os ensinamentos de Deus, a mente de Deus em nós, nós não iremos pecar. E quando você peca, você faz mal para você faz mal para alguém, você machuca alguém. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que nós venhamos levar morte, levar raiva, angústia, mas que nós venhamos levar esperança, que nós venhamos levar expectativa de dias melhores. A Bíblia fala que a nossa boca ela não pode ser fonte de águas amargas e água boa. Ou somos água boa, saudável, ou somos água amarga. E Deus ele nos chamou para sermos água boa, que leva vida, que leva paz, que leva esperança, que leva segurança para todos aqueles que se aproximarem de nós. E para isso, nós precisamos estar meditando nesse texto, enchendo o nosso coração com a palavra de Deus. O rei Davi, ele passou isso na carne, sentiu na carne, quando ele deixou de buscar, de aprender, de colocar em prática os textos sagrados em sua vida. Ele teve uma vida difícil, que causou-lhe um problema que se arrastou por muitas gerações, até que ele entendeu, e ele pegou e disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E se nós queremos honrar ao nosso Deus, esse Deus que tem nos abençoado, esse Deus que tem nos direcionado, que tem tido misericórdia de nós, precisamos entendê-lo, conhecê-lo melhor. E é impossível conhecermos a Deus sem conhecermos a sua palavra. É impossível conhecermos, entendermos o desejo de Deus para as nossas vidas, para essa humanidade, sem conhecermos a palavra dele, sem conhecer os textos sagrados.
a vontade de Deus para nós. Se colocarmos as palavras dos nossos corações, quando estivermos diante de dificuldade, e Jesus ele disse isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Através da palavra de Deus, ele colocou ali as estratégias para vencermos o mundo, porque Jesus é a palavra de Deus. Ali está escrito as estratégias, as informações, o código para que nós possamos vencer as situações mais embaraçosas que tivermos pela frente. E enquanto estivermos nessa terra, diversas situações nós iremos passar. Dificuldades, lutas, pelejas, oposições. E Deus quer que nós venhamos a resolver tudo isso com sabedoria. Lutarmos e vencermos, porque Ele nos fez mais do que vencedor. E a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o estilo de vida do mundo. Em Deus, todas as coisas elas são possíveis. Agora, se negligenciarmos esses textos sagrados, o contrário também é verdadeiro. Se negligenciarmos esses textos sagrados, corremos o risco de enfrentarmos situações adversas e sairmos prejudicados, e sairmos derrotados, frustrados, tristes, aborrecidos, angustiados, porque simplesmente negligenciamos os textos sagrados. Quantos que morreram, que deram a sua vida para traduzir os textos sagrados para o seu idioma, para falar com os seus compatriotas, e aonde esses textos sagrados eles chegaram, eles mudaram vidas de pessoas, eles direcionaram pessoas para viverem dias melhores, para mostrar que esse Deus é um Deus que ama o seu povo, que ama aqueles que nele esperam, que recompensa, que é galardoador daqueles que buscam Ele, que buscam lhe conhecer, conhecer a sua vontade, conhecer as suas leis, que são perfeitas, boas. Quantos que deram a sua vida, quantos que pagaram o preço, quantos que tiveram que colocar esses textos na memória para que pudesse vencer os momentos que passaram em determinadas circunstâncias, que Bíblias foram queimadas, que Bíblias foram tiradas. Hoje nós temos os telefones móveis, hoje nós temos a internet que podemos acessar as Bíblias. Mas por muito tempo era um perigo você estar andando com a Bíblia e você ser preso porque você estava com a Bíblia. Em muitos lugares, em muitos países. E essas pessoas precisaram desenvolver um método para que eles pudessem ainda ter a intimidade com os textos sagrados, que é a mensagem de Deus, que é a palavra de Deus para as suas vidas. E eles tiveram que guardar na memória. E hoje em dia não é diferente. Ainda que tenhamos as mídias sociais, ainda que tenhamos a internet, ainda que tenhamos os telefones móveis, os smartphones, contendo os textos sagrados, a Bíblia, nós precisamos não apenas estar andando com ela, mas precisamos tê-la no nosso coração, gravada no nosso coração. E Davi, ele disse isso: gravei a tua palavra no meu coração para me não pecar contra ti. Precisamos ainda hoje gravarmos o máximo possível dos textos sagrados
na nossa mente, no nosso coração, porque as dificuldades virão, as adversidades virão, os problemas surgirão, e a palavra de Deus, a sabedoria, é que nos vai livrar dos momentos mais difíceis que enfrentarmos. E por isso Salomão ele fala: filho meu, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você. Deus disse para Josué: sempre fale desses textos, sempre age de acordo com os textos, com a lei que foi te dada, com a palavra que foi te dada, com as orientações que foi te dada, porque é espírito e vida. Deus está dizendo através de Salomão: nunca deixe que se afaste essa lei de você, nunca haja sem antes você refletir o que diz o texto sagrado, nas suas escolhas, nas suas decisões. O que diz o texto sagrado? O que diz a palavra de Deus? O que diz a orientação de Deus? Eu estou agindo de acordo com as orientações de Deus? Estou agindo de acordo com a vontade de Deus? Estou alinhado com a vontade de Deus, com as orientações de Deus, com os textos que Deus deu a mim? Não estou. Corro sério risco de perder, de derrotado, de ficar fracassado, de frustrar a mim, frustrar aqueles que estão comigo. Ele está dizendo: não, deixe de vez em quando. Nunca deixe que ela se afaste de você, nunca deixe que os textos se afastem de você. Você precisa aplicar na sua vida dia e noite, para que você seja bem-sucedido. Lembre delas e ame-as, elas que vão dar vida longa para o teu casamento, para o teu relacionamento, para o teu negócio. É as orientações. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a orientação de Deus. Ame-as, elas que vai lhe garantir vida longa. Vida longa e saúde. Saúde nos teus negócios, na tua finança, no teu relacionamento, em qualquer lugar que você pôr as plantas dos teus pés. Ela que vai te garantir saúde. E você precisa tomar posse disso. Ame ela. Se empenhe. Não seja uma pessoa sem noção, porque isso pode lhe custar muito caro. Mas seja uma pessoa que tenha noção, que tenha referência, que tenha uma direção, que tenha uma orientação, que tenha um conselho, o conselho de Deus. E a Bíblia é o conselho de Deus para nós. E aqui ela mostra pessoas que receberam esse conselho e colocaram em prática, se elas foram bem-sucedidas em todo aquilo que elas colocaram as suas vidas, e pessoas que desprezaram, pessoas que não tomaram posse, não aplicaram na sua vida os conselhos de Deus. Essas pessoas, elas sofreram, essas pessoas padeceram, essas pessoas pagaram um preço muito caro. Para finalizar, Isaías diz, livro de Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se ouvir as orientações de Deus, no meio das suas palavras escritas, nós temos a oportunidade de comer o melhor dessa terra, de vencermos cada luta que passarmos, cada dificuldade que enfrentarmos. Mas no versículo 20, a Bíblia diz: se desprezarmos, o que virá sobre nós será espadas.
dificuldade, derrota, tristeza, angústia, dor. Então, meditamos, nos empenhamos para sermos pessoas que entendamos melhor dos textos sagrados, da vontade de Deus, das orientações de Deus, para vivermos esse tempo, para louvarmos, engrandecermos e bendizermos o seu nome, pois Ele é Senhor, Ele é santo, Ele nos ama e quer que nós venhamos a comer o melhor dessa terra.